Queridos e amados irmãos cristianos, e a todos os amados que também estão nos ouvindo e vendo essa mensagem, Deus vos abençoe. Hoje é dia 5 de outubro de 2020, domingo, o dia do Senhor, e nós queremos compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Eu separei o tema da mensagem de hoje, ultrapassando nossos limites. Os limites, irmãos, sabemos que todos nós temos, e nem todos são barreiras espirituais. São limites naturais, emocionais, limites físicos, que acontecem na vida de todo servo de Deus, enquanto ele está caminhando sobre a terra. E o texto que nós escolhemos para compartilhar essa palavra está lá em Josué, capítulo 3, pega a sua Bíblia aí, Josué 3, versículo 14 ao 17, eu vou ler aqui, e você leia aí também, nos acompanhe, Josué 3, versículo 14, 15, 16 e 17. Nos diz assim a palavra: E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de tudo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Aí está, meus amados irmãos, um milagre grandioso feito pelo nosso Deus, abrindo as águas do Rio Jordão para que o povo conseguisse passar. Se a gente analisar o contexto, essa história começa lá no capítulo 1 do próprio livro de Josué. Nós temos uma bênção dupla para o povo de Israel, quando o povo começa a clamar a Deus, ainda no tempo de Moisés, e Deus promete algo maravilhoso para eles, que seria a libertação do cativeiro egípcio e também, não somente isso, mas levá-los para uma terra que manava leite e mel. Então, você já pensou? Que promessa grandiosa, que promessa maravilhosa. Estamos falando do período antigo. O povo precisava de terra. A terra era um tesouro. E uma terra fértil era coisa inimaginável para um povo que estava há 4 séculos, mais de 4 séculos, escravizado. Moisés, ele brilhantemente conclui a primeira parte, ou a primeira promessa, o êxodo. O povo sai do Egito. Mas agora, passado mais de 40 anos, o povo está às portas de Canaã. E quando eu falo aqui o povo, eu não estou falando de dezenas, centenas, milhares, eu estou falando de milhões de pessoas. Os historiadores acreditam que nós temos em torno de 6 milhões de habitantes em Israel. A nação israelita não era só somada por jovens guerreiros, nós tínhamos também idosos, tínhamos crianças, tínhamos mulheres, tínhamos pessoas enfermas, tínhamos animais, gado, tínhamos utensílios. Eles passaram 40 anos caminhando em volta da terra sem poder entrar e levavam toda a sua bagagem do corpo, toda a sua casa
toda a sua família, toda a sua história estava ali. Josué, então, no capítulo 1 do seu livro, é escolhido milagrosamente por Deus para conduzir uma tarefa grandiosa, que era terminar a promessa do Senhor, colocar o povo na terra prometida. Mas nós temos, diante de Josué, o primeiro limite que ele precisava ultrapassar para ver esse sonho ser realizado, que era o grande Rio Jordão. Não estou falando de um pequeno rio, estou falando de afluente de água enorme. O Rio Jordão fazia limite da onde o povo estava para onde o povo queria ir. E são esses limites, irmãos, que existem, que surgem em nossas vidas como um impedimento, um empecilho para alcançarmos projetos que Deus fez em nossa vida. Projetos que a nossa família trabalhou, orquestrou, projetos que nós mesmos sonhamos para nós. Esses limites foram ultrapassados por Josué. Eu tenho certeza também que estão sendo e serão ultrapassados pela Igreja do Senhor na face da terra. Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, ele tem a revelação de Deus. Deus aparece para ele e lhe fala coisas maravilhosas. Deus lhe dá ordem e Deus lhe conforta também. A partir do versículo 10, abra sua Bíblia aí de novo. Josué, capítulo 1, versículo 10, nós passamos a observar então um Josué ao receber aquela missão, começar a trabalhar para vencer vários limites. O Jordão não foi o único, mas foi o primeiro desafio dele. E ele venceu. E nós também a cada dia venceremos. No versículo de número 10, Josué, a palavra do Senhor vai dizer, Josué capítulo 1, versículo 10, abra sua Bíblia mais uma vez. Josué, como eu disse, depois daquela passagem maravilhosa de 9 versículos com Deus falando, chamando, capacitando, olha a unção aí acontecendo, a capacitação de Deus para nossas vidas, e Deus no versículo 9 vai dizer: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Olha que coisa maravilhosa, que regozijo, irmãos, é termos um Deus tão grande com a gente. Mas no versículo de número 10, esse é o ponto da mensagem, nós temos que observar o que Josué fez. E ele começa, interessantemente, replicando o que Deus fez com ele. Deus lhe dá uma ordem. Deus faz a pergunta no versículo 9, não te mandei eu? No versículo 10, a palavra vai dizer, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo. Você percebeu a questão? Notou? Deus dá uma ordem a Josué e Deus dá uma ordem a Josué e Josué dá uma ordem aos príncipes do povo, para que os príncipes do povo passassem a ordem ao povo. Ou seja, a ordem vem de cima, mas ela deve ser replicada. Tudo tem que estar em ordem para começarmos a ultrapassarmos os limites que a vida nos coloca ou que o inimigo tenta nos colocar. É importante andarmos debaixo de ordenanças, de obediência, de organização. Nada que venha de Deus pode ter alguma desordem, pode ter algo contrário à palavra de Deus. É triste, queridos irmãos, quando nos deparamos com aqueles que querem dar o famoso jeitinho, começam errado e esperam que as coisas terminem certo. Isso é engano de Satanás. Devemos repreender isso de nossas vidas. Para terminarmos algo de forma direita, de forma correta, de forma abençoada, devemos começar esse algo da mesma maneira.
A obediência de Deus às vezes requer sacrifícios. A obediência a Deus requer submissão à sua autoridade acima de tudo. Josué ele não questionou, ele não procurou debater, ele entendeu a ordem de Deus. É diferente. Quando você procura entender a ordem do Senhor, é diferente de questionar o seu mandamento. Se você não está entendendo, busque compreender, busque saber, verifique aonde, o que, quando, como realizar aquilo que Deus pediu. Mas jamais questione, desobedeça ou tente dar um jeitinho. Saul tentou fazer dessa forma. Saul tentou auxiliar, Abraão tentou ajudar a Deus e todos eles pagaram um preço altíssimo. A primeira ordem que nós temos é aceitar e acatar as ordens de Deus. Mas Josué não parou por aí não, meus amados irmãos. O versículo de número 11, leia aí na sua Bíblia, a ordem de Josué, da qual os príncipes deveriam replicar ao povo, era a seguinte: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo. Olha aí a ordem passando de um lado para o outro, dizendo: provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão. Olha a fé de Josué. Ele tinha convicção do que ia acontecer. Lembre-se, estou falando de algo que eles já tinham experimentado através do Mar Vermelho, mas que essa nova geração não tinha visto. Se lembrarmos que Josué e Caleb foram os únicos que ficaram da geração antiga para adentrar na terra prometida. Então essa geração ouviu falar de que 40 anos antes Deus tinha aberto um mar. Mas será que iriam acreditar que Deus poderia abrir o Rio Jordão? Quantos de nós estamos ouvindo testemunhos impactantes na vida de várias pessoas e não colocamos isso em prática em nossas vidas? Não entendemos, não temos fé ou não recebemos de Deus aquilo que Ele tem compartilhado com nossos irmãos. Josué não foi diferente. Josué, ele fez a diferença. Josué, ele sabia que iria acontecer. Por quê? Porque Deus lhe tinha falado. Quando ele replica a ordem aos príncipes, ele replica com fé, irmãos. Quando a gente passa algo de Deus, nós devemos passar com fé, crendo. E Josué faz isso. E ele diz: dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor, o vosso Deus, para que a possua. Então, Josué agora, no versículo 11, na sua ordenança, existe uma coisa interessante. Existe algo que eu posso chamar de preparação. Deus estava preparando Josué. E Josué estava preparando o povo. O que Josué estava dizendo aqui? Provei-vos de comida. Se abasteçam. Se preparem. Porque nós teremos uma longa caminhada. Deus prometeu. Eu acredito na promessa de Deus. Eu acredito no milagre de Deus. Mas isso não tira a minha responsabilidade. Eu preciso estar preparado. Eu vou preparar não somente a mim, como todo o povo que está debaixo da minha responsabilidade. Queridos irmãos, quantos crentes estão indo para batalhas que Deus realmente ordenou, mas eles não estão preparados? Quantos estão indo para batalhas sem a sua ferramenta, sem a sua espada, ou com a sua espada embanhada? Crentes que estão passando por provações a qual Deus já lhes antecipou, a qual Deus já falou com eles, a qual Deus já lhes deixou avisado, mas mesmo assim eles continuam indo para batalhas despreparados. E aí se frustram. Por quê? Porque acreditam que o fato de Deus ter lhes avisado através de profecia, sonhos, revelação, palavra, enfim, não importa a maneira que Deus
fala, mas o importante é como nós recebemos aquilo. A questão é, isso não nos tira a nossa responsabilidade. A preparação do crente, seja na sua vida espiritual para vencer limites espirituais. A preparação do crente na sua vida profissional para vencer limites profissionais. A preparação do crente na sua vida familiar para vencer os limites e desafios de viver em família. A preparação do crente em todas as áreas da sua vida é extremamente necessária. O fato de vivermos debaixo de uma promessa não nos outorga a falta de responsabilidade com as coisas de Deus, a falta de responsabilidade com a nossa família, a falta de responsabilidade com o nosso trabalho. Ao contrário, o Senhor nos chama para sermos zelosos pela sua palavra, pela sua casa, pela nossa vida, pela vida da nossa família. O zelo pelas coisas, a responsabilidade, o amadurecimento é o que nos faz sermos colunas, irmãos, em um mundo despedaçado como aqueles que estamos vivendo. Em tempos sombrios como esse, faz necessário que você se levante não como um menino, que você se levante não como um aventureiro, que apenas replique palavras lisonjosas ou palavras bonitas que vai fazer alguém ficar feliz, mas que você se levante com fé, responsabilidade e ousadia para dizer: Deus me falou, eu creio na palavra de Deus e eu estou preparado para as coisas que Deus vai fazer. Há um erro muito grande na vida de muitos servos de Deus, de acharem que a preparação virá após as bênçãos serem derramadas. Não. Josué se preparou antes. Você precisa entender o momento de você se preparar. A preparação ela é anterior aos fatos que ocorrerão. A profecia prevê algo que ocorrerá lá na frente. Mas a preparação ela é ao contrário. Ela nos faz preparar-nos para algo que ainda não ocorreu. Enquanto a profecia está acontecendo agora, para uma batalha que virá lá na frente, a preparação ela já é realizada antes de ocorrer o fato. A profecia ela já se exaure, já termina aqui, nesse momento. A preparação, ela acontece até nesse momento, mas ela só vai ser testada quando os fatos ocorrerem. Mas quando esses fatos ocorrerem, eu já tenho que estar preparado. Deus anteviu, Deus previu, Deus me alertou. Então o momento da preparação é agora. Quando eu ouvir a voz de Deus, quando eu ouvir a palavra de Deus, quando eu ouvir a voz do Senhor através de uma profecia, porque a palavra é uma profecia, eu já tenho que me preparar. Mesmo que os sinais não estejam ocorrendo ou não sejam visíveis, eu já tenho que estar preparado. Josué, a ordem dele era clara: preparai-vos. Preparai-vos. Não vamos começar nossa preparação. Quantos, irmãos? Quantos nós vemos? Quando começar eu me preparo. Ah, isso ainda é longe. Ah, isso ainda não vai. Isso daqui é para muitos dias. Não. Veja o caso de Daniel. Deus, quando revela a Daniel o fim dos dias, ele diz para Daniel: não é para o teu tempo, mas eu já vou preparar o mundo para um tempo que virá, com séculos de antecedência, com milênios de antecedência, porque é preciso uma preparação. Josué ele continua estabelecendo alguns pontos para viver limites. Versículo de número 13, Josué, capítulo 1, versículo de número 13, nos diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor, vosso Deus, vos dá descanso
e vos dá essa terra. Olha que coisa linda demais. Deus é muito maravilhoso, não é isso, irmãos? Mas o que me chamou a atenção nesse versículo é que Josué estava chamando o povo para uma lembrança. Lembrança. Josué estava dizendo, olha, lembrem-se das palavras do nosso Deus. E quando você faz isso, quando você reaviva ou aviva, né? Porque avivar é renascer, é trazer a vida de volta, você tem uma experiência maravilhosa. Você, ao lembrar das palavras, ao analisar as palavras, por isso que os escribas, por exemplo, se tornaram mestres da lei. Eles eram simples copistas no início e depois dominavam a lei porque eles estavam lendo, relendo. E aí passaram a dominar, infelizmente, se tornaram um partido religioso. E Deus não traz apenas a religião, Deus está acima de religião. Mas quando, irmãos, estamos imbuídos do sentimento, estamos imbuídos da graça, estamos imbuídos do Espírito Santo de Deus, não nos tornamos meramente religiosos a analisar a palavra de Deus, ao contrário. Ao lembrarmos das palavras do Senhor, surge em nós um espírito de temor, aumenta em nós a fé. A palavra de Deus nunca nos fará frios, ao contrário, ela aquecerá nossos corações. Quando nos deparamos com limites como que Josué enfrentou no Rio Jordão, na entrada de Canaã, é preciso muito mais do que um belo plano. É preciso muito mais do que uma simples capacitação humana. É preciso muito mais do que uma filosofia racional. Nós precisamos de uma força sobrenatural. E essa vem com Deus. Por isso que a comunhão diária, por isso que o renovo de Deus, eles são extremamente importantes e são características vívidas no coração dos servos fiéis que estão avançando sobre a terra. Eles possuem uma clareza no olhar, uma fé que testemunham para todos nós, mas porque jamais deixaram de falar, de se comunicar com o seu Criador, com o Todo-Poderoso. Lembrar das palavras de Deus é cada dia nos alimentarmos do pão suave, do pão maravilhoso, do pão que alimenta, que é Jesus Cristo. Lembrarmos das palavras de Deus é fazer com que nos tornamos com Ele um. Lembrar das palavras de Deus é navegar mansamente em águas tranquilas. Lembrar da palavra de Deus é crescermos a cada dia. Você precisa disso, meu irmão. Eu também. A oração, o jejum, o estudo diário da palavra, tudo isso, louvor, adoração, tudo isso são fontes inesgotáveis, das quais nós, servos que queremos ultrapassar limites, queremos viver uma vida plena, e eu não falo aqui de limite apenas humano, qualquer que seja ele. Nós que queremos ter essa convicção, precisamos estar nessa ligação a cada dia. Josué ele tinha isso. Josué precisava manter naquele povo uma lembrança viva de quem Deus era e de qual era o plano, o propósito. Às vezes tem irmãos que recebem uma promessa hoje, mas ela só vai se efetivar daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E é comum, às vezes, notarmos na vida de um ou outro que aquela promessa perdeu o objetivo. A pessoa não sabe mais por que Deus falou aquilo, ou para que Deus falou aquilo, porque não lembra das palavras do Senhor. Nós precisamos reavivar. A Santa Ceia não é um memorial para que saibamos e relembremos ao povo que um dia Cristo voltará? Deus tem os seus memoriais.
Nós precisamos renovar os nossos a cada dia. Josué, ele vai continuar lembrando isso, porque ele tem uma visão clara das coisas. A gente chega no capítulo 2, que eu peço para que você abra a sua Bíblia aí, ou você já deve estar com ela aberta, leia Josué capítulo 2, versículo 1. Vamos ver uma outra estratégia de Josué. Você vê que a sua visão jamais foi perdida, porque no capítulo de número 2 e versículo 1, o que Josué faz? Ele envia espias para que observem a terra que Deus prometeu. Olha que interessante, irmãos. Josué estava debaixo da ordem de Deus. Josué estava fazendo a sua parte, mas ele precisava de visão. Os espias eram a visão do comandante. Josué era o comandante terreno daquele povo, mas ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então os espias, eles precisavam ir e seriam os olhos de Josué. Eles lhe dariam um relatório da terra. Me chama a atenção que muitos crentes perderam a visão. Se a gente perde a visão, se a gente perde o propósito, se a gente perde a essência, o problema não serão o tamanho dos nossos limites. O problema será a pequenez da nossa fé. Quando perdemos a visão, e a visão aqui não é só a visão espiritual, você precisa ter visão para o seu negócio, você precisa ter visão para a sua família, você precisa ter visão para o trato com os seus filhos, você precisa ter uma visão sobre o seu relacionamento, sobre o seu casamento, você precisa ter uma visão de quem você é. Você precisa ter uma visão para onde você quer ir, aonde você quer chegar. Pessoas que vivem sem visão. Você precisa ter uma visão da tua função no reino. Você precisa ter uma visão da onde você está estabelecido, qual é a tua parte. Você precisa enxergar o todo. Sua visão não pode ser limitada. Josué estava longe e tinha um utensílio, um limite grande, um impedimento grande para que ele visse a terra. Mas os espias poderiam ver por ele. Os espias poderiam lhe relatar. Os espias poderiam lhe abrir a visão. Os espias poderiam abrir a sua compreensão. Quantos crentes, irmãos, com a mentalidade fechada? Quantos crentes, irmãos, com um vazio na alma, com uma pequenez? Quantos crentes com uma vaidade, com a soberba, não conseguem enxergar, compreender o que Deus quer? Isso atrapalha a remoção dos limites. Quantos cristãos estão criando próprios limites para ele? Não querem sair do seu lugar. Se acostumaram a uma vida medíocre, a uma vida pobre. Quando eu falo pobre, eu não falo financeiro, porque jamais riquezas financeiras vão enriquecer a nossa vida. Quem enriquece a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. O que enriquece a nossa vida é sabermos quem nós somos. O que enriquece a nossa vida é o conhecimento, é a mente, mas isso só vem com a visão. Não importa se você tem muito ou pouco dinheiro no banco, ou seja lá onde for. Nós precisamos viver uma vida rica, rica de Deus, rica de esperança, rica de boa vontade, rica de amor, rica de bondade, rica de conhecimento, para que possamos a cada dia aprender, rica de humildade, para que possamos a cada dia reconhecer. É isso que nos faz não olhar para os nossos limites, mas olhar para quem nós somos. Porque o limite ele pode ser do tamanho que for, como era a muralha de Jericó, que foi o segundo desafio que eles encontraram. Mas eles estavam prontos, porque durante esse período eles cresceram.
Durante esse período eles avançaram, então aquele limite seria removido. Com a força de Deus, com Deus na frente, e eles no ponto em que Deus queria, não poderiam mais conhecer limites. É isso que você precisa fazer. Tenha a visão, capte a visão de Deus. Entenda o propósito que Deus tem para a sua vida. E Josué não parou por aí, meus amados irmãos. Agora, entrando no capítulo 3, eu vejo Josué, versículo 1, continue aí na sua Bíblia, Josué, capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz que Josué, então, se levanta de madrugada e sai de Sitim, que era a cidade até onde eles estavam, e vão para o Vale do Jordão. Ele e toda a nação, e ficam ali, esperando para ver o que Deus iria fazer. Estavam preparados, estavam com fé, estavam alicerçados na palavra, eles lembravam das palavras de Deus, estavam com a visão. Agora é o momento. Mas tudo começa de madrugada, como o versículo 1 nos falou. Eles se levantam de madrugada. Entenda, tudo que Deus fala, muitas das vezes requer obra, requer sacrifício. E aqui eu não estou dizendo que você tem que sacrificar A, B, C, ou que eu não entendo o que é fé e o que é obra. Não é isso. Eu não estou querendo entrar nesse ponto. O que eu estou dizendo é que o fato de Deus ter dado uma ordenança para Josué não lhe disse que ele não teria dificuldades, não lhe disse que ele não teria que ter realizações. Josué se levanta de madrugada. Ele não sabia que horas Deus iria fazer, mas o que nós percebemos na vida de muitos é que após Deus fazer uma promessa para alguém, as pessoas deitam-se numa rede como se um belo dia um anjo fosse descer do céu e lhe confirmar, lhe realizar todos os seus desejos, como o gênio da lâmpada mágica. Não é assim, irmãos. Josué se levantou de madrugada. Significa realização, significa trabalho. Para vencermos nossos limites, muitas das vezes haverá e muito trabalho. E eu não estou falando que a nossa salvação vem por obras, já disse isso e repito, não confunda. Num outro momento a gente pode entrar nesse tema que é também glorioso. Mas o que eu estou dizendo aqui é que para ultrapassar os nossos limites, até mesmo espirituais, precisamos de algo que se chama busca. Jesus declara em sua palavra que aquele que buscar, encontrará. Nós sabemos que tudo depende de um esforço. O próprio Deus estava dizendo para Josué: esforça-te. Então Josué se levantou de madrugada. O que você está fazendo na sua madrugada? Você tem acordado cedo para trabalhar? Tem orado pela madrugada? Tem feito hora extra no seu trabalho? Sem, é claro, esquecer a sua família, esquecer a obra de Deus, esquecer você, esquecer, em primeiro lugar, claro, o Senhor. Tudo tem seu tempo. Se a gente remir o tempo, a gente consegue fazer todas as coisas. No versículo 3, Josué 3:3, há uma outra lição importantíssima. Josué, então, dá ordem ao povo para que só saia do seu lugar e comece a andar quando eles vissem a arca do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. O alvo, a bússola, era a arca, não era o Jordão. Eles precisavam acompanhar a arca. Eles só sairiam do seu lugar quando a arca estivesse ido na frente. A arca seria a bandeira, a arca seria a tocha, a arca seria o caminho. A arca representa a presença de Deus, era um simbolismo da presença de Deus. Quando a arca chegava, os israelitas diziam: Deus se faz presente no meio do arraial. Não ande sozinho. Para vencer limites, nós precisamos de Deus. E tem muita gente confundindo, achando que Deus só está no céu. Não, Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente.
Como, irmãos, teremos Deus se a gente não quer ter comunhão com o nosso irmão que está do nosso lado, se a gente não quer ter comunhão com a nossa igreja, se a gente não quer ter comunhão com nosso próprio familiar, se tem marido que não tem comunhão com a esposa e vice-versa, se tem pai que não tem comunhão com o filho? Não. A arca, a presença de Deus, que está em muitos lugares que às vezes a gente até não imagina, ela precisa estar na frente para vencer os nossos limites. E ali a gente não vai olhar para o Rio Jordão, nós vamos olhar para a presença de Deus. Como é que você interpreta os fatos na sua vida? Tem gente que tudo interpreta diabo, derrota, problema, tribulação, provação. O servo de Deus não. Quando há um desafio, ele interpreta que Deus o colocou naquele lugar para que o seu nome seja engrandecido. Foi o que aconteceu com aquele jovem cego. Os discípulos também perguntaram a Jesus porque os discípulos tinham a sua mente focada sempre no mal e não no bem. Os discípulos perguntaram: mestre, e esse jovem que já nasceu cego? Por que ele nasceu cego? Foi porque seus pais pecaram, já que ele não podia pecar antes de nascer? E Jesus disse para ele: não. Foi para que o nome de Deus fosse glorificado na sua vida. O irmão entende como a concepção da situação pode ser diferente? Olha como Jesus interpretou os mesmos fatos que foram interpretados de maneira diversa pelos seus discípulos. Interprete os fatos pela visão de Deus, não pela sua visão. Saiba que cada situação é uma oportunidade para multiplicarmos o bem de Deus sobre a face da terra. Versículo de número 5, Josué 3, 5. Versículo muito conhecido, que eu amo muito. Josué diz: santificai-vos, para o povo, né? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mais uma vez, irmãos, em toda a passagem, o limite, o Rio Jordão, a impossibilidade, o impossível, é deixado de lado. Josué está seguindo a direção de Deus, ele está regozijando de que Deus faria maravilhas entre o seu povo, no meio do seu povo. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa gloriosa, né? Deus estava no meio, Deus estava no negócio. Quando Deus está no meio do casamento, o casamento é uma bênção. Quando Deus está no meio do seu negócio profissional, a sua empresa, o seu trabalho vai bem. Quando Deus está no meio da sua família, quando Deus está no meio da sua saúde, quando Deus está no meio da sua mente, do seu emocional. Eu não preciso de outra pessoa para ser feliz. Eu sou feliz porque Deus está no meu coração e assim transforma a minha vida e aqueles que estão ao meu lado em pessoas felizes também e me torna ainda mais felizes pelo amor deles. Quando Deus está no meio, nossa preocupação deve ser essa: a arca, a presença de Deus no meio. E a última lição que eu consegui extrair desse texto nesse domingo, claro que existem outras inúmeras, e os irmãos lendo essa passagem conhecida vão tirar muito mais, está no final do texto que nós lemos. Diz aqui a palavra, Josué capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 17, eu não vou ler todos os versículos, mas a passagem nos chama a atenção de que os sacerdotes levavam a arca do Senhor na frente, o povo se levanta e acompanha até a entrada do Rio Jordão, e quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca, eles se molham, porque o Jordão, diz aqui o versículo 15, ele transbordava, ele era um afluente grande de águas, era um rio muito conhecido até hoje, mas na época era um rio poderosíssimo. Quando
a aba dos pés do sacerdote tocaram naquelas águas, aconteceu um milagre. Houve uma parede de água, irmãos. As águas começaram a subir, se levantaram longe. Elas abriram e recuaram. Que coisa maravilhosa, né? Glória a Deus por isso. O limite, ele se levanta e é afastado de nós pela presença do nosso Deus. Não precisou de mais nada. É claro que Deus trabalha de formas diferentes. Em Jericó, logo em seguida, Deus trabalha já de outra forma, com gritos, né? Com buzinas, com louvor, com trombeta. Mas aqui não precisou de nada disso. Não foi necessário. Por quê? O que Deus quer mostrar? Não importa a forma. O que importa é a essência, é Deus. Deus no negócio não importa como Ele vai fazer. Entenda isso. Como Ele vai agir pode ser diferente na sua vida da minha. Mas o importante é que se Ele estiver no meio, se Ele estiver no negócio, o seu limite será afastado. O seu limite será expandido. O seu limite vai ganhar uma nova concepção. Enquanto os sacerdotes estavam ali parados, a arca foi, parou. As águas se abriram. O povo passou. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, a vitória é do povo de Deus. Ultrapasse seus limites. Vença. Seja uma pessoa melhor, seja um cristão melhor, seja um pai, uma mãe melhor, um marido, uma esposa, um filho, uma filha. Seja alguém melhor. Ultrapasse seus limites e veja a glória de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe a todos vocês. Orem sempre. Nós venceremos a cada dia, em nome de Jesus. Um beijo e um abraço para todos os irmãos cristorianos e a todos que estão buscando esse Deus glorioso. Se você ainda não é servo de Deus, junte-se a essa família. Aceite a Jesus Cristo e veja o maior dos limites acontecerem sobre você, que é a salvação e a vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.